Olá, empresário, gestor, entusiasta do transporte público e passageiros. Seja bem-vindo a mais um episódio da série comemorativa de 10 anos da FETPESP, a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo. E para esse episódio, eu trouxe dois convidados que vão falar de um tema importante, o objetivo maior da federação existir, que é a representatividade setorial. Estão aqui comigo o meu presidente, Dr. Mauro Hershkovich, empresário, presidente da FETPESP. Muito obrigado por participar conosco novamente. Eu que agradeço. E hoje, nosso convidado especial, Francisco Cristóvão, ele é diretor executivo da ANTU, membro do conselho da diretoria da CNT e também vice-presidente da FETPESP. Cristóvão, sejam bem-vindos, obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui conosco. Eu que agradeço, estamos aqui à sua disposição, Anderson. Muito obrigado. Bom, para começar essa conversa nossa, eu queria, Mauro, que a gente explicou no primeiro episódio como nasceu a federação, o que ela faz e tudo mais. Só que eu queria que você explicasse qual é o papel representativo da FETPESP e quais são as áreas de atuação que ela atua efetivamente. Bom, a federação ela representa todos os sindicatos associados, junto aos governos estaduais e governos federais, quando ela é chamada também para representar. Representa as empresas, os sindicatos associados, que também representam as empresas de passageiros, junto à Confederação Nacional de Transporte. E também a federação representa as empresas e os sindicatos junto ao SESC-Senat, principalmente junto ao Conselho Regional de São Paulo, onde eu exerço a vice-presidência do Conselho Regional de São Paulo no SESC-Senat. Então, essa é a representatividade da federação, junto a todos esses órgãos. E quais as principais áreas de atuação? A gente sabe que tem jurídica, tem a parte de eventos, né? A gente tem algumas coisas que são particulares aí da federação, né? Fora as iniciativas que a federação tem por si só, ela assessora todos os sindicatos na área jurídica, na área técnica, na área de logística, na mídia de uma maneira geral, o que nós estamos fazendo agora. Ela tem essa função, né? Então, a federação ela tem essa amplitude. Especificamente, não tem só um lado que ela faz, né? Ela tem essa amplitude, né? Além do que abriga aqui na nossa sede, muitas vezes os empresários que vêm nos visitar, vêm tomar um café com a gente, e existe aquela troca de conhecimento, aquele bate-papo informal, que muitas vezes é mais importante do que qualquer tipo de representação. Perfeito. E a gente tem, com a federação também, a participação em outras entidades, assim como a Confederação Nacional do Transporte, muito bem como a ANTU. Então, Cristóvão, explica para nós o que é a ANTU, eu nem defini, vou deixar para você. Qual é o papel dela e quais as ações e o que difere uma associação de uma federação, por favor. Então, a ANTU é uma entidade de classe, né, que reúne as empresas operadoras de transporte coletivo urbano de passageiro, ou, né, interurbano, mas de caráter, né, urbano. E a representação que a ANTU faz é de quase 500 empresas operadoras e 77 entidades de classe. Então, além das empresas individuais que participam lá do nosso quadro de associados, nós também temos federações, temos associações, temos alguns sindicatos e temos até entidades privadas que participam, né, porque acham que a ANTU tem esse papel de representatividade muito claro, né? E a nossa missão, né, na verdade, representar as empresas
à semelhança do que a federação faz, do que a FETPESP faz, né, junto às entidades de governo, né, junto ao setor privado também, né, junto à sociedade, que às vezes nós estamos, né, sempre discutindo, né, as questões relativas ao transporte urbano, né, junto às câmaras, né, municipais, debates, seminários, congressos, a gente está sempre lá se posicionando e, né, criando, né, ou trabalhando para mudança de uma imagem, né, que durante muito tempo, né, é sabido, o transporte sempre foi muito criticado, né, e foi atribuído ao setor de transporte, particularmente às empresas, né, operadoras, funções que não são delas, né? Eu costumo dizer, por exemplo, que, né, cabe ao poder concedente, né, discutir as características do veículo, as características das linhas, né, tamanho de veículo, porte, se é motor dianteiro, motor traseiro, no caso das linhas, intervalos, itinerários, o preço, quem define a tarifa é o poder concedente, né? Mas, né, quando a coisa ia má, né, ia para um caminho que não era o desejado, aí se atribuía às empresas, né, privadas. Então, esse papel, né, de divulgar, né, a importância do setor, né, a nossa missão como operadores, né, nós somos parte de uma cadeia, né, produtiva, né? Consta lá da Constituição, do artigo 6º da Constituição, que o transporte é um direito social, portanto, um dever do Estado. Cabe a nós, né, completar essa obrigação do Estado, né, fazendo os deslocamentos, realizando os deslocamentos. Prestando o serviço que sempre é contratado, né, pelas prefeituras, no caso das linhas urbanas, né, pelo Estado, no caso das linhas interurbanas, né, ou intermunicipais. Onde existe região metropolitana, é o Estado que é o poder concedente, né? Mas, de qualquer maneira, né, a ANTU, ela, né, procura não só esse trabalho de mudança de imagem, de capacitação, né, a gente promove cursos, de levantamentos, realização de pesquisas, trabalhos técnicos, né, que o setor pode utilizar. E aí eu posso dar vários exemplos, mas um mais recente foi quando o governo, né, federal, que durante anos ficou ausente, né, da participação financeira, né, do custeio da operação, resolveu criar um programa chamado PINAME, que era um Programa Nacional da Mobilidade do Idoso, né, e aí tinha que transferir, né, recursos federais para as empresas operadoras via, né, os municípios. E os municípios ficaram muito inseguros. Então nós, na NTU, tivemos um trabalho, né, de buscar um parecer jurídico, de fazer vários encontros para mostrar, né, que existia todo um amparo legal, né, um aparato que dava sustentação para que as prefeituras fizessem, né, essas transferências, né, e o dinheiro pudesse chegar ao destino final, que eram as empresas operadoras. Isso para dar apenas um exemplo, mas acho que durante a nossa conversa nós vamos falar bastante dessa questão da representatividade. A gente tem uma série de ações que foram feitas, né, pela NTU, pela federação, em parceria. Mauro, mas além, né, se quiser completar a fala do Cristóvão. Eu queria deixar bem claro que as duas entidades, elas se completam, né? Sim. A NTU, ela tem uma atuação de uma abrangência maior, nacional, porque ela atua nacionalmente. Porém, a NTU, ela atua somente no que diz respeito ao transporte de passageiros urbano, metropolitano ou semi-urbano, né? Perfeito. A federação já atua regionalmente no estado de São Paulo, mas abrange também, além do transporte urbano e metropolitano de várias regiões, né? Ela também atua no transporte rodoviário de passageiros, que não abrange, a NTU não abrange a parte rodoviária, né? Então, as duas entidades, trabalhando juntas, se completam, né? As duas entidades. É importante frisar isso. E quando o Francisco cita o trabalho da NTU e da Federação no PINAME, né, foi um dos penúltimos trabalhos, eu não gosto da palavra último, né? Mas foi um dos penúltimos trabalhos de absoluta relevância para o setor, né? Em 2023, se esse recurso, nós não conseguíssemos esse recurso, com certeza muitas empresas no Brasil todo estariam
não estariam mais com a gente, ou estariam numa situação muito pior do que se encontram hoje. Né? Então, foi um recurso que nós conseguimos do governo federal, um trabalho enorme da ANTU, que veio socorrer, pelo menos naquele momento, veio socorrer as empresas de transporte de uma maneira geral. E importante também ressaltar que nunca, que eu me lembre, um recurso federal entrou diretamente nos caixas das empresas operadoras, óbvio, via prefeitura municipal. Sim. O recurso chegou, saiu do governo federal, chegou nas prefeituras e as prefeituras foram instruídas a repassar isso para as empresas operadoras num trabalho brilhante da ANTU e da federação, orientando as prefeituras de como fazer isso, inclusive com respaldo jurídico. Sim, eu me lembro bem desse caso. A gente teve que fazer um levantamento dos municípios que estavam aptos a receber esse recurso. Então, realmente, né, eu vejo a federação como se fosse um meio-campista, né, um camisa 10. A gente tem os sindicatos que estão conectados à federação. A federação, por sua vez, ela se conecta às associações, seja a ANTU ou a ABRAT, por exemplo, representando o setor rodoviário. E a gente tem a entidade máxima do setor, que é a CNT, também. Sim. A gente representando lá o setor como uma federação com o tamanho de São Paulo, né? Eu acho que esse é o papel nosso e é a maior dificuldade que a gente tem nosso trabalho aqui. Né? E a CNT reconhece o tamanho de São Paulo. Até há 10 anos atrás, quando não existia a federação, 11 anos atrás, porque nós estamos completando 10 anos hoje, nós não tínhamos, na CNT, não tínhamos representatividade nenhuma. A federação, a ANTU sempre teve. Sempre teve. A ANTU é mais antiga, né? Tem 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. Você foi um dos fundadores da ANTU. Um dos fundadores, Então... Mas agora, de 10 anos para cá, quando nós criamos a federação, e o Francisco já estava com a gente como presidente da SP Urbanos, né? O Francisco, até pouco tempo atrás, era o presidente da SP Urbanos, então ele hoje é nosso conselheiro, nosso vice-presidente da federação. E na criação da federação, o Francisco já estava junto com a gente, foi um dos colaboradores, um dos mentores da criação da federação. A partir daí, de 10 anos para cá, sem dúvida, a CNT começou a reconhecer muito mais o trabalho de São Paulo, começou a enxergar São Paulo. Antes ela não enxergava São Paulo. Agora ela enxerga e reconhece o tamanho de São Paulo e a representatividade da FETPESP. Eu acho interessante, Anderson, até explicar para quem não conhece, né, qual é essa estrutura formal de representação. Né? Perfeito. Na verdade, as empresas, elas se associam e formam um sindicato patronal. Os sindicatos se associam e formam uma federação. As federações se associam e formam a confederação. Então, essa é a estrutura formal. Em paralelo, existem as entidades, tipo as associações, né? Ou às vezes até com outros nomes, né? Mas, enfim, são associações que aí reúne tudo, reúne empresas, sindicatos, federações, né? E aí fazem parte, que é o caso da ANTU. Né? E que faz, né, a palavra que a gente utiliza hoje em dia, todo o ecossistema do transporte. Exatamente. Né? Então, isso que a gente está envolvido. Mas, ô Mauro, uma pergunta que eu ia fazer, tirando o crachá da representatividade, agora na posição de diretor, de empresário, como que a empresa recebe, né, esse trabalho, que muitas vezes é um trabalho até de bastidor, que acontecem ali as negociações, é feito toda a parte jurídica, né, as ações coletivas. Qual é a importância disso para a empresa? Né? Como que isso vem e quais, por exemplo, alguns cases recentes? Vocês citaram um, que foi o PINAME, né, a receita direta no caixa da empresa através federal e município, a distribuição. Mas qual é essa participação para a empresa? Existem empresas que participam e recebem isso constantemente. E existem empresas que o trabalho é entregue.
Uhum. É entregue, simplesmente é entregue, porque eles não... existem empresários que não se interessam em participar. Então, os benefícios, as conquistas que a NTU e que a federação conseguem, para alguns empresários participantes, que estão sempre com a gente, que lutam junto com a gente no dia a dia do transporte, é uma satisfação enorme, é uma vitória. É uma vitória em todos os sentidos, uma vitória econômica, muitas vezes uma conquista empresarial, como dirigente e tudo mais. Para outros, infelizmente, para a grande maioria que não participa, esse trabalho é entregue. E ele se beneficia, muitas vezes até não sabendo quem conseguiu aquela conquista para a empresa dele e para a pessoa dele. Muitas vezes ele nem sabe como é que aquilo acabou acontecendo e acaba caindo no colo dele. E muitas vezes ele nem reconhece. Né? Muitas vezes ele nem reconhece. E são vitórias significativas, né? Eu vou trazer um case mais recente, que é a lei do motorista. Então, houve ali uma mudança do entendimento do ministro do STF, eu não me recordo aqui o nome, acho que o Cristóvão vai saber disso. Alexandre de Moraes. Isso. Que se não fosse considerado o caso anterior, o rombo para as empresas seria um absurdo. Né? Não o rombo como passivo. Né? Isso, exatamente. Então, isso traria um prejuízo gigantesco para as empresas e é um trabalho que foi feito de bastidor, de apresentar para o ministro quais seriam as particularidades dessa tomada de decisão e o impacto que isso traria para as empresas e, consequentemente, para o passageiro. Esse trabalho que você cita é um trabalho feito diretamente pela CNT, com a participação da NTU, participação da FETPESP, participação da FETCESP do Carga e participação das federações de outros estados. Francisco quer falar. Eu queria nessa mesma linha que você disse. Eu vou dar um quadro aqui do que acontece no país. Né? Nós temos mais de 5.500 municípios no país. Agora, né, tivemos eleições, então a gente está até atualizado com relação a esse número aí. Bom, desses 5.000 municípios, metade, cerca de 2.700 municípios, têm sistemas organizados de transporte. Ou seja, há uma relação entre, né, a prefeitura e a iniciativa privada, as empresas operadoras, através de contratos, sejam eles de concessão, de permissão e às vezes até de autorização, que é um contrato extremamente precário, mas que de qualquer forma formaliza, né, de qualquer maneira formaliza a relação entre o poder público e a iniciativa privada. Bom, mas desses 2.700 municípios, cerca de 1.500 empresas operadoras, né? Porque algumas se repetem, né? Elas operam em vários municípios. Exatamente. Dessas 1.500, como eu já mencionei, 1/3, né, pertence, né, ou fazem parte lá do nosso quadro de associados. Nós gostaríamos que a nossa representatividade chegasse a 2/3 ou até mais, né? Pela importância que isso nos confere. Quer dizer, quando nós pedimos, e aí eu vou pegar esse exemplo que você acaba de citar, quando nós pedimos uma audiência com uma autoridade, tipo um ministro, ou tipo, né, o presidente do Senado, ou o presidente da Câmara Federal, é diferente. Eu chegar lá e dizer que eu represento 10 empresas, e eu chegar lá e dizer que eu represento 500 empresas, e mais quase uma centena, né, de outras entidades, né, representativas ou de classe. Né? Então, é muito importante para nós que a gente tenha um quadro de associados cada vez maior, porque isso confere essa representação. Uma coisa é verdade, uma empresa, às vezes até uma empresa de porte, uma grande empresa, ela pode até conseguir, né, ser um canal de interlocução particularmente com, né, o legislativo, seja ele de que nível for, municipal, estadual ou federal. Mas, né, quando você tem as entidades de classe, né, se o Mauro, como presidente da federação, né, pede uma audiência com o governador, é muito mais fácil dele conseguir essa audiência do que uma empresa que é, né, ou de um sindicato que é representado na federação. Perfeito. A mesma coisa, né, na NTU. A gente faz muito esse trabalho. Então, a gente vai, né, até poder citar alguns exemplos aqui de questões que estão em andamento, né, em benefício do setor. Nós temos aí, só para citar 2, a reforma tributária.
né? Nós tivemos uma atuação muito forte desde o início das discussões, porque nós queríamos isso que acabou acontecendo, que o setor não fosse tributado. Porque nós não criamos custos, Sim. nós repassamos os custos, né? Então, se incidir um tributo na prestação do serviço, né, esse valor ele é repassado na tarifa, ele aumenta a tarifa. E para nós, operadores, nós queremos trabalhar com tarifas módicas, o mais barato possível para atrair passageiro para o nosso serviço, né? Não só porque esse é a razão de existir das empresas, mas porque nós temos a consciência de que isso beneficia a cidade. A cidade fica mais organizada, o trânsito fica mais, né, flui, né, de uma maneira muito mais racional, né, quando você tem uma parcela significativa da população utilizando o transporte coletivo e uma outra parcela utilizando o transporte individual. Nós não somos assim, né? Proíbe o transporte individual. Não é essa a questão. Mas nós queremos atrair o máximo de passageiro possível, porque esse é o nosso trabalho, né? Nós somos prestadores de um serviço público com essa característica e porque temos a consciência que organiza, né, o funcionamento das cidades, né? Mas para isso, né, nós fomos lá batalhar junto, né, ao poder legislativo para que o serviço não fosse tributado. E logramos sucesso, né? Agora, com, né, a lei da reforma tributária, nós, né, vamos prestar esse serviço sem a incidência de qualquer tributo. Isso para nós foi uma vitória. Mas tem outros, tem um marco regulatório que vai disciplinar a relação, né, de uma outra maneira entre o setor público e a iniciativa privada, como eu já falei, né? E estamos nós lá batalhando para que no marco regulatório a gente consiga colocar, né, obrigações, né, por parte de quem nos contrata, né, do poder concedente, e até obrigações de quem presta o serviço. Nós temos consciência de que nós temos que caminhar, né, simplesmente, né, trazendo para o nosso serviço todas as modernizações tecnológicas, as atualizações que acontecem, veículos cada vez melhores, sistemas de controle e monitoramento eficientes, sistema de cobrança, né, ampliando, né, a possibilidade de meios de pagamento, né, enfim, tudo isso para que, em benefício do usuário. Se o usuário, né, o passageiro, o nosso cliente tem um serviço de qualidade, né, já está mais que demonstrado, né, que a opção dele será pelo transporte coletivo e não pelo individual. Então, eu queria... Haja visto o trânsito em São Paulo esses dias, né? Pois é. De chuva, a gente não consegue se locomover por quarteirões aqui. Porque aí, né, as pessoas usam o automóvel, né, mas não quer tomar chuva para ficar esperando um ônibus no ponto ou para se deslocar até o primeiro ponto, né? Aí sai de carro, né? E aí as ruas ficam absolutamente congestionadas, né? Quando eu falei anteriormente, né, que a federação ela tem meio que o papel de um meio-campista, a gente tem o trabalho também, né, Mauro, às vezes de levar informação para o poder público, às vezes municipal. Sem dúvida. A gente pega alguns materiais, às vezes até em instância nacional, como foi, por exemplo, o relatório de mobilidade feito pela CNT. Recentemente, um relatório maravilhoso, muito completo. A gente compila aquilo e traz para alguma realidade dos nossos municípios. A gente sabe que municípios acima de 1 milhão são exceções, né? Então são as grandes capitais, regiões metropolitanas, mas a gente tem municípios muito menores, de 200, 300 mil habitantes, com esse sistema estruturado que você falou de transporte, mas que muitas vezes o secretário não tem aquele conhecimento técnico todo que deveria ter para fazer a gestão de um transporte público. O prefeito, ou até então, agora falando de São Paulo, a gente teve 73% de renovação dos prefeitos aqui no estado de São Paulo. E os outros que vão entrar, né? Os outros 27%, se eu não errei a conta. O que ele sabe de transporte? Se ele vai começar, às vezes, uma gestão nova, como é que ele vai se equiparar ou se amparar para fazer uma gestão pública de transportes, né? Então eu vejo que também tem esse papel, né? A NTU, a Abrat e a CNT fazendo isso no âmbito federal, a federação destrinchando e trazendo isso para as nossas características estaduais. Você testemunha ocular de um curso que a federação, a FETPESP, patrocinou, de gestão, né, que teve um sucesso incrível, né? Acho que mais de 1.000 participantes. Foi, né? Bem mais. Bem mais. Exatamente, no interior, porque, né, é a necessidade de capacitar os gestores, né? Lá numa cidadezinha pequena do interior, né, do estado de São Paulo, aqui da nossa federação, né, que a nossa federação é paulista, né? Eles têm interesse, né, em ter um conhecimento maior do que está acontecendo na cidade grande, etc, né? Então, esse papel, que além da representatividade, né, a questão da capacitação é fundamental,
porque a gente quer capacitar os nossos, né, operadores, né, mas também precisamos de ter gente competente, capacitada do lado do poder público, né? Sim, Porque senão, como é que fica a interlocução, né? A gente fica sem com quem discutir as necessidades, né, do transporte, as melhorias que nós precisamos, né, embutir e às vezes não estão previstas no contrato. Então, isso carece de uma discussão técnica, amparada em pesquisas, em trabalhos técnicos e tal, mas é necessário a interlocução com o poder público, né? A federação tem esse papel também. E essas informações a gente leva, né? É só as pessoas, os gestores, o gestor público, a população de uma maneira geral, o público usuário, o nosso cliente, essas informações a gente leva rotineiramente através das mídias sociais, Sim. através dos nossos informes, até ainda nós temos a nossa revista, né, que é espalhada aí por vários órgãos. Então, nós estamos semanalmente, diariamente, a gente está informando todo o público daquilo que acontece com o transporte, no caso da federação, o transporte de passageiros do Estado de São Paulo, e no caso da NTU, a nível nacional, que eu me orgulho muito de ser um dos fundadores e sou ainda conselheiro, a nível nacional. A NTU é uma entidade reconhecida por todos os órgãos federais, ministérios e tudo mais. E tudo aquilo que a NTU divulga merece muito crédito, muito crédito. A mesma coisa eu posso dizer que está acontecendo devagarzinho com a FETPESP. A FETPESP é nova, né? Ela tem apenas 10 anos e a gente está... Eu acho que a entidade mais nova do setor de passageiros é a FETPESP, né? Eu acho que é bem novinha, mas a gente vai caminhando com ela e ela vai se tornando aí adolescente. Não, e além, né, por exemplo, citei aqui a NTU, a CNT criando esses conteúdos a nível nacional com uma bagagem, a FETPESP ela fomenta muita coisa também, muitos estudos. A gente fez pesquisa salarial aqui no estado de São Paulo, a gente fomentou algumas publicações, a campanha do mototáxi, né, junto, parceria da FETPESP, NTU e CNT. Então a gente fomenta esses projetos para quê? Para que a gente consiga levar, como você disse, para o empresário, né, para o gestor das garagens, para o passageiro, informação de qualidade. E muitas vezes, né, Mauro, eu acho que tanto o poder público como os empresários poderiam demandar até um pouco mais da federação, né, para que a gente pudesse, a gente cria, né, com base na nossa diretoria, com base nas demandas que nos são passadas, mas às vezes tem coisas que eles podem querer ter acesso e a gente tem capacidade de criar, basta chegar a demanda para nós. Eu acho que você está entrando aí num ponto meio sensível, né? Mas eu acho que o maior desafio, o maior desafio da federação é sensibilizar o empresário a participar do seu sindicato e estar junto com a gente na federação. Perfeito. Eu acho que isso é um trabalho que a NTU, hoje já consolidada, ela continua fazendo. Então, na presidência e na diretoria do Francisco, a NTU trouxe recentemente a Bahia, que não participava da entidade. Santa Catarina, Mato Grosso, trouxe o Amazonas, né? Manaus. Quer dizer, foi um trabalho... Isso é um trabalho recente, né? Então, a NTU, mesmo tendo esse número enorme de associados, e como diz o Francisco, sempre buscando ampliar o número de associados e de participantes, sai atrás para tentar conquistar mais empresas. Do mesmo jeito, a federação, eu acho que esse é o grande desafio da federação. O grande desafio da federação não é lutar pela categoria, lutar pelos interesses. Isso daqui faz parte da missão da federação. É tentar sensibilizar os empresários que a federação e os sindicatos que ela congrega são importantes no desenvolvimento do transporte de passageiros do Estado.
Eu queria de novo pegar um gancho aqui nessa fala do Mauro e dizer o seguinte: é um papel nosso, né, pela função que eu tenho, que o Mauro tem, também de ser o meio que porta-voz dos setores. Os empresários normalmente não gostam de se expor. E a gente entende o porquê, né? Eles estão lá prestando um serviço, a imprensa falando mal da qualidade do serviço que eles prestam e tal. Então fica, né, uma certa vulnerabilidade, né, que o empresário diz, não, eu prefiro não me manifestar e não ficar respondendo à imprensa. E o nosso papel é de ser porta-voz, né? Então nós a nossa comunicação, estar próximo das mídias, e hoje as mídias, né, essas mídias mais modernas, né, as redes sociais e tal, não são só os jornais de grande circulação ou as TVs que a gente tem aí, né, no Brasil todo, né, mas as mídias hoje, né, sociais têm um papel muito grande e certamente os empresários são muito reativos nessa questão. Não, teve lá um acidente, não sei o que, a imprensa quer saber se o motorista estava capacitado, se o veículo estava bem mantido e não sei o que, e o empresário prefere não se manifestar. Aí vem para nós, né? Então nós colhemos a informação na fonte, né, e não temos nenhum problema em explicar, porque a gente já tem uma certa tarimba, né, de como tratar esse assunto, né? Porque a imprensa normalmente ela é agressiva, ela chega com um grau de agressividade, meio querendo já saber como vilão, né? Quem é o culpado, né? Eu não quero saber, né, a extensão, a gravidade do acidente, eu quero saber quem é o culpado, né? Foi a empresa que não fez a manutenção correta no veículo, ou não capacitou o operador, né, o motorista estava bêbado, sabe? Uma coisa como assim, né? Eu preciso achar o culpado. E a gente vai atrás da informação, né, na fonte, né, processa isso devidamente e dá, né, e põe isso para o público em geral. É muito importante. Durante anos, né, como a gente não tinha essas representações que temos hoje, via federação, via NTU, a imagem do setor, né, acabou sendo, né, criada uma imagem muito ruim, né, que eu já mencionei aqui, questões que atribuíam, né, aos operadores uma responsabilidade que não tinham, né? O poder público não investe em infraestrutura e quer que, né, a viagem seja uma viagem tranquila, confortável, como se o veículo, não adianta eu ter um veículo com suspensão a ar, né, se ele vai andar numa pista toda esburacada. Exato. Se ele não consegue fazer uma curva porque, né, o raio de curvatura da esquina, né, não permite, né, a entrada do veículo, etc. Então, a gente tem que trabalhar muito, né, em parceria com os poderes concedentes, com as prefeituras, ouvindo muito os nossos clientes, a sociedade, dando atenção para a mídia, né, porque a mídia é um canal, né, de comunicação. A mídia traz para nós, né, informações que o usuário, à semelhança do que eu disse, que uma empresa sozinha não faz verão, né, um usuário sozinho também não faz verão. Sim, né? Então, a mídia, coletivo, né? A mídia torna aquela reclamação, aquela constatação meio que coletiva. E traz para nós que nós damos o devido tratamento para responder isso de maneira que todas as empresas sejam beneficiadas. Essa questão, né, que o Mauro levantou com muita propriedade, né, a importância das entidades, né, e que cada vez a gente consiga ter mais associados, né, seja representativo, né, de fato, as empresas participem. Participação, né? também é uma palavra muito importante. A participação, né, é fundamental, fundamental. Você levantou uma questão, outra, de suma importância, né? Quer dizer, quais são as demandas? Porque senão nós, como, né, direção das entidades, a gente fica imaginando o que pode agradar ao nosso associado, o que ele de fato ele precisa. É muito mais fácil ele trazer a demanda, né? Diz, olha, eu preciso de uma pesquisa sobre, né, a característica, o impacto da tarifa, né, na quantidade de passageiros, né? Você pode verificar isso para mim? Espera um pouquinho. Eu submeto isso à categoria, né? E aí a gente faz uma coisa muito mais ampla. Exato. E busca, né, trazer informações para o setor, né, e dar condição para que o setor tenha, de fato, né, um papel reconhecido na sociedade. Nós somos prestadores de um serviço público, né, que tem regras muito próprias, nós somos muito amarrados, os contratos não nos deixam flexibilidade de, por exemplo, criar, vamos chamar assim, né, finais de semana eu vou trabalhar com uma tarifa diferenciada. Eu tenho que submeter isso ao poder concedente, ele tem que autorizar. E muitas vezes o passageiro acaba não sabendo dessa amarração toda, né? Ou até mesmo o gestor. Às vezes ele acaba desconhecendo
tudo que ele pode ou não pode fazer Exato. dentro de um contrato de concessão de transporte urbano, aí no caso, né? Até mesmo o intermunicipal. E veja que interessante, né? Os contratos são contratos de prazo médio. Eu não quero falar de longa duração, porque 15 anos, então não é um Sim. prazo tão longo assim. Mas em 15 anos, hoje, né? Hoje, nesse momento que nós vivemos, as mudanças tecnológicas que acontecem são muito rápidas. E nós temos que ter contratos que permitam a gente introduzir no serviço todas essas, né? Principalmente trazer a modernidades. tecnologia, né? Isso. Colocar ela em prol da sociedade e devolver isso com melhoria do serviço. E para isso, sem dúvida nenhuma, a gente precisa da participação do empresário e da participação dos herdeiros, dos filhos dos empresários. Uhum. Nós temos que conscientizar o empresário e a gente tem que também pensar na renovação das empresas, dos empresários. Da sucessão, né? Melhor dizendo, da sucessão, né? Então, a gente também está indo em busca, no caso da federação, com o jovem, né? Está indo em busca da sucessão, dos sucessores, dessa renovação que se faz necessária, pelo menos eu acho, tanto nas empresas quanto nas nossas entidades. Né? As nossas entidades não podem ter as cabeças envelhecidas, né? Porque a tecnologia corre numa velocidade enorme e as cabeças vão ficando um pouco antigas, né? Então, nós também temos que pensar na sucessão, como usando a tua expressão, na renovação das cabeças das entidades nossas. Né? Você imagina se há 5 anos atrás você chegasse e oferecesse, até para nós, representantes de entidade, a possibilidade de participar de um podcast. Né? Eu já ia dizer, olha, isso aí é palavrão, não quero, por princípio eu não quero participar. E esse aqui nem é ao vivo, hein? Pois é. Não, mas tá. Mas assim, a gente está aqui, vocês já estão há muito tempo representando, né, as empresas, à frente das entidades, mas isso começou em algum momento, né? Então, eu queria que vocês falassem como, né, até fazendo um convite ou uma alusão para os sucessores ou mesmo para os empresários que estão aí, o que aconteceu para que vocês tivessem esse interesse pela representatividade, né? O que levou vocês a estar aqui agora? Eu estou olhando aqui, tem o livro da Voz dos Pioneiros, eu já conheço um pouco da história, mas quem está nos lendo, não. Bom, eu comecei muito cedo, né? Meu pai vinha de uma origem muito humilde e se tornou um empresário de ônibus aqui na capital do estado. Né? E eu comecei muito cedo, comecei a acompanhá-lo muito cedo, até criança, né? Ele me levava para a empresa dele e comecei a trabalhar muito cedo, me formei, tenho formação, sou engenheiro, tenho pós-graduação em administração, mas o meu pai sempre foi um incentivador das entidades patronais, sempre. Ele frequentava, apesar de ter uma origem muito humilde, ele sempre achava que era com a união de todos que a gente ia conseguir realizar coisas importantes. Meu pai sempre foi um incentivador, desde quando foi criado o CETIPESP, né? Logo, quando foi criado não, mas quando ele se tornou, o CETIPESP foi criado antes do meu pai se tornar empresário, né? Eu acho que é de 40 e pouco o CETIPESP, e meu pai se tornou empresário em 58. Uhum. Então meu pai sempre frequentou o CETIPESP, sempre fez parte de direção, muitas vezes, do CETIPESP, e meu pai foi um dos fundadores da Transurb. A Transurb começou como uma associação paulistana das empresas de ônibus de São Paulo. E meu pai foi um dos participantes, fundadores da Associação Paulistana, que funcionava numa concessionária de ônibus aqui na Barra Funda. Não sei se o Francisco é mais jovem que eu, talvez ele não tenha conhecido, na Itatiaia, né?
na Praça Olavo Bilac, aqui na Itatiaia, eu cheguei a frequentar. Depois a PEOP acabou virando Transurb. A sede da Transurb era na minha casa, onde eu passei a minha infância, nas Perdizes. Meu pai cedeu a casa para ser criada a Transurb. E aí desde a época da Transurb, eu comecei a frequentar a Transurb, frequentava o CETIPESP, e as coisas foram acontecendo. A NTU surgiu porque as empresas, naquele momento, os empresários se unem muito na desgraça, né? Nos momentos ruins. Nos difíceis. Os momentos ruins, aí os empresários se unem, né? Então, no momento que a situação geral do transporte público de passageiros estava muito ruim a nível Brasil, houve uma liderança na pessoa do Clésio Andrade, que é realmente continua sendo um grande líder do setor, que uniu o Brasil, criou a NTU. O Clésio era empresário urbano naquela época, criou a NTU. Eu participei da criação da NTU. O João Antônio Sete Braga também participou da criação da NTU. E daí surgiu uma das maiores conquistas do setor. Se você não perguntou, eu vou te falar. Uma das maiores conquistas do setor surgiu nessa época, 85, que foi a criação do Vale Transporte. Eu nem sabia disso. 1985. Um trabalho feito por nós. Muitos de nós não estão mais com a gente, foram para uma vida melhor, com certeza, né? Não sei se melhor, não sei se tem ônibus lá. Pode não ter. É verdade. E surgiu uma das maiores conquistas do setor, que foi, naquele momento, foi o início da salvação do transporte público de passageiros do Brasil. E que traz uma participação relevante tanto para as empresas quanto para o passageiro. O passageiro, lógico. O Vale Transporte, como eu disse, eu não sabia disso. O Vale Transporte, ele é algo significativo para muitos dos passageiros. Em algumas cidades representa 40% da arrecadação. Sem dúvida, sem dúvida. É muito significativo. Então, o meu início foi esse. Eu sempre fui uma pessoa que sempre, conduzido pelo meu pai, eu sempre participei muito das entidades, sempre fui um incentivador, sempre fui um participante. Continuo achando que só com a união de todos a gente consegue certas conquistas, né? E foi acontecendo, né? E o Francisco tem uma outra história um pouco diferente da minha, mas também muito ligada ao setor, ao transporte de passageiros. O Francisco é uma pessoa que sempre foi muito marcante na vida do transporte de passageiros e continua sendo. Né? Eu comecei, né, no final da década de 70, certamente você não era nascido, não, né, como engenheiro da CMTC. Né, participando do desenvolvimento de um projeto de uma nova geração de trólebus para o Brasil todo e tal. Aí depois, né, 5 anos depois, eu virei diretor de operações da CMTC. Né, eu fui o diretor mais jovem, com 30 anos eu era diretor de operações da CMTC. Aí fiquei o mandato todo, fui, né, cuidar de outras questões, fui ser secretário de Estado de Transportes e tal. Voltei, né, em 93 como presidente da CMTC, né, e lá fiquei durante 6 anos. No meio, né, do mandato, a gente resolveu extinguir a CMTC. A decisão da prefeitura foi extinguir a CMTC e eu tive a honra de conduzir o processo de privatização da CMTC. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei lá em 93, a empresa tinha 27 mil empregados, 3 mil ônibus e 11 garagens.
né? Em 1 ano e meio, nós fizemos todo o processo de privatização, entendido como transferir as atividades operacionais para a empresa privada. Sim, não perfeito. transferir controle acionário, Sim, nada sim. disso. Tal, né? Mas em 1 ano e meio nós fizemos isso e aí demitimos 25 mil empregados e ficou a SP Trans com 1.500 empregados que deveriam fazer só a parte de planejamento, fomento ao desenvolvimento, Gestão, acompanhamento, né? gestão, transferência de tecnologia, etc, etc. E essa é a empresa. Eu fiquei desde 77 até 2012 no setor público, né? Então a minha carreira tem 30 anos de setor público. Em 2013 aconteceu um fato muito significativo, que foi aquela manifestação nacional em prol da tarifa zero, né? Redução da tarifa. Redução da tarifa. O tal dos 15 centavos? 20 não era? centavos. 20 centavos. Aqui em São Paulo aumentou 20 centavos na tarifa e criou, né, um caos nacional. Foi aí que, né, para minha satisfação e orgulho, os empresários de São Paulo, com quem eu tinha trabalhado como diretor de operações, depois como presidente, me convidaram para ser o presidente do sindicato deles, né, que é o SP Urbanos, né, sucessor do Transurb, sucessor dessa associação, né, criada, né, pelo pai do Mauro. Portanto, desde 2013, há 11 anos, eu já estou no setor privado, eu mudei de lado da mesa. Mas isso me dá uma condição extremamente privilegiada, porque eu tenho a visão do administrador público, né, já que fiquei 30 anos do lado do setor público, e agora a visão do setor privado, que estou há mais de uma década, né, cuidando, né, dos interesses e representando, né, os empresários privados e tal. E essa tem sido a nossa história, né, de dedicação ao setor de transporte. Eu já vou para mais de 45 anos lidando com essa questão. Né? Bacana, bacana. E eu quero dizer que eu tenho muito orgulho daquilo que foi, que a gente realizou até agora. Eu tenho muito orgulho de continuar sendo empresário de ônibus. Eu tenho muito orgulho das amizades que eu fiz no setor. Eu tenho muito orgulho do legado que eu vou deixar aí para os meus filhos e para quem me suceder. Não, calma, a gente tá no 10 anos, daqui a pouco a gente tá aqui falando de 20 anos de federação. Passa muito rápido. É verdade, muito rápido. Bom, e agora caminhando pro fim, eu acho que a gente tem as questões que estão em pauta, né? Os assuntos que estão sendo discutidos e representados pelas entidades, sejam nos governos federais, estaduais. E eu queria que vocês falassem um pouco desses temas. O que a gente tem aí e o que pode vir, né, para os próximos anos, 2025, 2026. A gente sabe que no setor nada é imediato. Tudo é um trabalho de médio e longo prazo, né? Na parte urbana, eu tenho certeza que o Chico pode discorrer até melhor do que eu. Na parte rodoviária, a gente está lutando muito com o clandestino, com as formas clandestinas de transporte, buzzer, BlaBlaCar. Estamos lutando aí com uma certa... Lutando não, né? Estamos trabalhando numa certa... arduamente para regulamentar certas posições do setor, posições legais, contratuais. No dia 13 agora, próximo, nós vamos ter uma audiência com a Casa Civil aqui do governador, já está marcada uma reunião com a Casa Civil do governador. No âmbito também estadual, houve uma série de modificações implantadas pelo governador Tarcísio, com a extinção da MTU, com a concentração da gestão em cima da Artesp. Estamos tomando pé da situação agora. Vai haver uma certa reformulação na gestão do sistema todo aqui no estado de São Paulo. Na parte urbana, é óbvio que a gente também está se deparando com a mudança da matriz energética, com o elétrico vindo aí, e aquela luta constante de tentar recuperar, tanto no rodoviário quanto no urbano e no metropolitano, recuperar o nosso cliente, o nosso usuário, o nosso passageiro, tentando sensibilizar os órgãos gestores, os prefeitos, que eles precisam participar mais da mobilidade urbana e não deixar nas costas do empresário a resolução de todos os problemas. Como falou Francisco muito bem, né? Tem coisas que não competem a nós, mas
o usuário, o público, a mídia acha que nós somos, muitas vezes, os responsáveis por realizar trabalhos que não competem a nós, né? Então, a parte urbana, assim, genericamente, é isso que nós continuamos a tentar realizar. O Francisco pode discorrer melhor a nível nacional aquilo que está acontecendo na parte urbana e metropolitana. Bem, veja só, Anderson, até é importante você saber. Nós temos sempre tramitando no Congresso Nacional da ordem de 150 projetos. Só isso. Só isso. Quando um é engavetado, né, arquivado, surgem dois. Né? Então, há uma constante, nós somos obrigados a acompanhar o andamento de cerca de 150 projetos. Alguns são absurdos, né, só vem prejudicar o setor. Isso nem acontece no Brasil? Pois é. Mas nós temos 5 grandes projetos que eu gostaria de mencionar nessa oportunidade que você está dando aí, que é o seguinte. Primeiro deles, marco regulatório. Perfeito. Fundamental para o setor. Nós nunca tivemos, né, um aparato, certo? Um rol, né, de legislações que pudessem, né, dar segurança jurídica, dizer como é que é a regra, qual é a responsabilidade que a gente já mencionou ao longo da nossa conversa aqui do setor privado, e nós queremos assumir essa responsabilidade, mas qual é a responsabilidade de quem nos contrata, do poder concedente? Quer dizer, não é legítimo, para usar uma palavra leve, né, a gente chegar com uma planilha tarifária que foi, inclusive, auditada por um órgão independente ou pela academia local, né? Se leva lá no prefeito e diz, ó, esse é o custo do transporte que você quer contratar. Você quer veículo de baixa idade média, você quer veículo confortável, você quer frequência, você quer, né, tudo, você quer tudo isso? Esse é o custo. E o prefeito diz assim, eu não vou pagar isso. Você não vai, mas peraí. Daí cria, né, uma dificuldade. O marco regulatório vai estabelecer direitos, deveres e obrigações das partes. As regras do jogo. As regras do jogo. Firmar isso aí de uma maneira onde, né, certamente a gente vai ter mais segurança jurídica. Né? Já mencionei aqui, os nossos contratos são de 15, às vezes 20 anos e tal. Nós não podemos ter insegurança. Não podemos fazer uma aquisição de frota para cumprir com uma exigência de idade média, de idade máxima de carro. E aí depois, né, a prefeitura não quer remunerar, né, o capital investido. Jurídica, financeira e operacional, né? Exatamente. É uma segurança então, dos três marco eixos. regulatório é fundamental e nós estamos aí às vésperas de, né, concluir, né, as discussões, porque isso já foi apresentado no Congresso já há 2, 3 anos, né? E vem sendo amadurecido e tal. Nós estamos muito maduros para ter, né, a votação final, né, desse novo aparato legal. Segunda coisa é a descarbonização da frota. Extremamente importante. A gente tem consciência, nós operadores, temos uma consciência muito grande que temos que cada vez mais trabalhar com veículos menos poluentes. Né? As tecnologias estão aí disponíveis, mais ou menos, umas mais, outras menos. Né? Mas nós, né, não temos condição de transferir para o nosso cliente o custo, né, da mudança tecnológica. Perfeito. Né? A gente compra um ônibus elétrico, que está todo mundo hoje falando disso, né? Faz parte, é uma das rotas da descarbonização. Né? Nós temos lá o ônibus elétrico, o ônibus a hidrogênio, o ônibus a biometano, o ônibus a biocombustível, etc. Só que esse veículo custa 3 vezes mais do que um veículo, né, de igual porte movido a diesel. Né? E quem vai pagar esse custo? Né? Mesmo que o empresário tenha capacidade, né, de investir, né, esse custo precisa ser amortizado, depreciado ao longo da vida útil do veículo e vai transferir, né, uma responsabilidade para o passageiro que nós não queremos. Né? E assim, né, só nesse tema, que é um tema que eu estou bem a par dele, não tem infraestrutura necessária nos municípios para fazer essa transição energética. Isso. E outra, os prefeitos, assim como o Mauro falou, deveriam se concentrar na parte da mobilidade urbana. Isso. Reduzir o volume de carro e aumentar a eficiência do transporte público. Isso. E aí sim você vai ter uma descarbonização do seu município baseado no transporte individual. Reduzindo o transporte individual e ampliando o transporte coletivo, né, que é o que a gente faz. Então, essa questão da descarbonização está na pauta e a gente vem acompanhando isso com muito interesse. Tem um outro que foi a criação
né, a recriação do antigo DPVAT, né, agora chama SPVAT, é um seguro de proteção aos acidentes de veículos automotores. Né? Foi recriado e ele vai 35% a 40% de tudo que vai ser recolhido, né, pelo pagamento, né, por nós, né, todo mundo que tem um automóvel vai ter que pagar lá o seu seguro. Esse montante recolhido, 35% a 40%, será destinado ao custeio do transporte. Primeiro, nós queremos que seja destinado ao custeio mesmo, né? Quer dizer, a tarifa, a redução da tarifa e etc. Se possível, até financiar investimentos em melhoria do pavimento, dos terminais. Segmentação de corredor. Nada que o prefeito possa ficar fazendo, né, pavimentação, troca de pavimento e achando que está contribuindo para o transporte coletivo. Então, tem aí um acompanhamento, né, do desdobramento da regulamentação, se eu posso, né, usar essa palavra, do SPVAT. Tem a criação de esse é um projeto ainda, né, que está caminhando nos passos iniciais, mas ele é extremamente importante, que é a criação de um serviço único de mobilidade. A semelhança que nós temos com o SUS da saúde, né, que é um serviço único de saúde, onde os 3 entes federativos, município, estado e União, participam, né, de um fundo, né, para poder bancar os investimentos e o custeio. Né? Quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, o PIB não é gerado no Estado nem na União, o PIB é gerado no município. Então, mais do que legítimo que o Estado e a União participem, porque sem o deslocamento da população, eu costumo até exagerar e dizer, sem o transporte, o doente não chega no hospital, o estudante não chega na escola, o trabalhador não chega, né, na empresa, né, no emprego. Né? Então, o transporte é o serviço público que viabiliza, né, o exercício dos demais serviços públicos. E é o que gera a economia, é o que movimenta, faz a economia do município acontecer. Então, desde a Constituição de 88, foi atribuído, o artigo 30 da Constituição, atribuiu aos municípios a responsabilidade pela prestação do serviço, mas não deu as condições. E o governo federal foi cada vez mais se ausentando do processo. Tivemos, como nós já mencionamos aqui na nossa conversa, o PINAME, né, há 2 anos atrás, que foi uma participação. Agora o governo federal, através do Ministério da Cidade, está lá com uma linha de financiamento, né, de veículos. Né? A gente não gosta muito do modelo, né, que foi utilizado, porque, na verdade, o governo federal está transferindo um recurso para os municípios ao invés de transferir para as empresas privadas diretamente, com todos os controles necessários. A gente não quer discutir isso, não. Mas nós não queremos que, né, a gente não defende esse modelo de transferir para o município, porque o município depois ou não vai saber fazer licitação, ou vai chamar a empresa para fazer pressão desnecessária. Enfim, há um desvirtuamento. Recurso parado e mal administrado. Mas eles lançaram, né, um outro programa do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que é destinado à infraestrutura. E isso, para nós, é muito bom, porque nós também temos consciência de que nós não conseguimos prestar um serviço de boa qualidade se a infraestrutura, ou seja, como eu chamo de infraestrutura, né, é a pista de rolamento, os pontos de parada, os abrigos, os terminais de transferência, né, e até um sistema de monitoramento e controle, isso também faz parte da infraestrutura, né, não tiver, né, adequado, não tiver moderno, não tiver atualizado para, né, essa parte, né, o poder público cuidar. É responsabilidade, é obrigação do poder público oferecer essas condições para que a gente possa prestar um bom serviço. Então, só resumindo, nós temos um marco regulatório, temos descarbonização da frota, temos a questão do SPVAT, temos a criação desse sistema único de mobilidade. Temos uma reforma tributária. E temos agora a conclusão da reforma tributária, né, que a gente quer que, né, seja mantida essa condição de total isenção, né, de pagamento de tributos na prestação do serviço. E eu insisto nisso. Não são as empresas operadoras que serão beneficiadas, né? São as empresas operadoras que, ao não ter que recolher um tributo sobre a prestação do serviço, não tem que transferir esse ônus para o passageiro. Simples assim. E é isso que a gente vem trabalhando, vem advogando para que seja. Né? Então, esses são os grandes projetos e nós temos absoluta consciência de que, né, primeiro, esses projetos exigem uma participação das entidades de classe, né? Das entidades de classe devidamente apoiadas por seus associados, né? A federação apoiada pelos sindicatos, nós lá da NTU apoiada pelas empresas e pelas entidades,
federações, sindicatos, associações que participam lá do nosso, né, grupo de associados. Então nós precisamos, né, de ter esse apoio deles, né, e precisamos de estar atuando, porque é muito sensível, né, essas questões são extremamente sensíveis e às vezes o Mauro lembrou bem, eu nem tinha falado mais da reforma, né, tributária porque a gente já dá como resolvido e não está resolvido não. Ainda... A qualquer momento surge lá uma vírgula, né, e aí cria um tributo e aí todo o nosso esforço foi por água abaixo. Perfeito. Então eu acho, e a gente tem consciência então de que se tudo isso acontecer e deve acontecer a curto prazo, a imagem do serviço vai mudar, sabe? Perfeito. Nós vamos ter condições de prestar um serviço muito melhor, né, de ter segurança jurídica, linhas de crédito, ninguém quer, né, os empresários, né, não precisam de doação, né, por exemplo, que nem o transporte escolar, né, onde o governo federal doa o ônibus para o município, né? Nós não precisamos disso, nós precisamos de linhas de crédito, né, amplas, fáceis, voltadas para estimular a mudança, né, do perfil tecnológico da frota, por exemplo, né? Então, um veículo que custa muito caro tem que ter uma linha de crédito, sim, né, diferenciada. Os empresários estão acostumados a trabalhar dessa forma, né? Então, isso tudo monta aí um novo cenário, um novo ambiente de trabalho que a gente acredita seja muito favorável para as empresas, para o poder público e para o passageiro. Então, esse tripé que sustenta a prestação do serviço, né, a empresa, o poder público e o passageiro, né, todos é o jogo do ganha-ganha. Todos serão beneficiados com essas medidas que estão aí em curso e para acontecer. Não, perfeitamente. Chegamos ao fim do nosso episódio. Eu sei que a gente teria aqui horas para ficar falando, tem uma série de assuntos. O Francisco ficaria aqui o dia com todo. certeza ele ficaria aqui dias falando, né? Junto com o Mauro, então, Francisco ele levanta a bola aí. Dias, Não, mas foi um belo bate-papo. Eu quero agradecer a presença de vocês dois, né? Quero agradecer a você, ouvinte do nosso podcast, que está assistindo no YouTube, convidá-lo a ver, além desse, outros episódios que estão nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. É só procurar por FATPESP, você vai encontrar esse conteúdo e teremos outros também, outros assuntos, né? Muito obrigado. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final para o pessoal, para os empresários. Não, queria agradecer, Anderson, você, agradecer a todos e, novamente, sempre convidar todos a frequentar as nossas redes sociais. Todos estão convidados a virem conhecer as nossas instalações aqui na Paulista e deixar aí a minha alegria de estar participando aí desse bate-papo junto com o nosso Francisco da NTU, nosso diretor executivo da NTU, que a gente convive há tantos e tantos anos. Eu também queria agradecer o convite que você fez para que a gente pudesse ter essa conversa, convidar, né, os nossos associados e quem não é associado ainda, né, para visitar também as nossas instalações lá em Brasília. Nós temos um museu, né, logo você quando chega nas instalações da NTU, no 9º andar do chamado Palácio dos Transportes, né, o prédio da CNT lá em Brasília, né, você tem um museu com mais de 1000 peças, né, que conta toda a história do transporte no mundo e particularmente aqui no Brasil, mérito todo do Eurico Gagliardi, né, que foi, né, durante anos, né, o presidente do conselho e que foi quem criou aquele museu, né, e para nós é motivo de muito orgulho. Então, né, estender esse convite que o Mauro faz para que visitem a nossa federação aqui no Conjunto Nacional, mas que visite também a NTU lá no Palácio dos Transportes em Brasília. Então, sempre, né, desejosos de receber, né, os nossos associados e aqueles que se interessam por esse assunto. Senhores, muito obrigado. Até uma próxima e fechamos por aqui.